Oi, Victor, estamos vendo você, estamos vendo a sua parede. Agora estamos vendo você, olha lá. E aqui pro quartinho das crianças. Sei bem como que é, a gente improvisa, né? Aonde dá, deu. Então, se elas estivessem aqui, não ia dar nem para improvisar. Que é assim mesmo. Quem tem filho tem que se virar, né? Se vira nos 30. Verdade, ainda mais você. Eu vejo você sempre administrando tudo, fazendo a comida, treinando, dando, ajudando na lição de casa, né? É assim mesmo, tem que se virar. Hoje foi assim, eu cheguei, faltava 2 minutos para começar a live, que eu fui buscar na escola e minha mãe precisava de remédio, fui levar o remédio, voltamos correndo. É, A é, gente é, correria, mas vale a pena, né? É isso aí, é isso mesmo. E ô, Vitor, conta um pouquinho de você pra galera. Eu já comecei a falar quem é mais ou menos o Vitor, mas conta quem é o Vitor, o que que o Vitor faz, da onde o Vitor veio, como é que o Vitor parou no mercado de leilões e como é que ele migrou para assessoria e já fez a transição de carreira dele, né? Isso que eu acho que é bem legal da gente falar. O Vitor, a gente conversou muito no direct antes dele entrar na mentoria, né, Vitor? Depois você pode contar um pouquinho sobre isso, mas acho que é bem legal a história do Vitor, a trajetória dele, e a gente vai desenrolando durante a live aqui o passo a passo. Bom, eu sou um cara muito desconfiado, né? Então, tudo que envolvia curso, mentoria, eu falava, não, é para dar dinheiro para o pessoal, né, que oferece esse tipo de curso, né? Mas assim, a minha história eu sempre vim do ramo administrativo, mas sempre tentei empreender na vida. Eu já vendi crepe no palito, já fui garçom, tive uma equipe de garçom, né? Tive uma estética automotiva de carro ecológico, delivery, ia em condomínio, higienização de estofado. Tentei empreender de tudo quanto é jeito, de emplacar alguma coisa, né? No final das contas, deu certo. É que eu não senti de prosseguir. E aí, no ramo administrativo, eu não me dei muito bem assim, porque eu gosto de conversar, eu sou extrovertido, mas foi muito bacana, aprendi demais nesse ramo, cresci, fui promovido. Todas as empresas que eu passei, eu tive o privilégio de ser promovido, ou porque o chefe, né, deu a oportunidade, ou porque eu forçava, né? Falava, "Ô, tem que aumentar aí, me ajuda." Mas aconteceu o quê? Eu casei, né? A gente financiou um apartamento no Minha Casa Minha Vida e eu simplesmente não fiz a diligência. Eu não olhei a rua à noite como é que era. E tinha um bar de esquina. E esse bar de esquina não deixava a gente em paz. Para você ter ideia, eu coloquei janela antiacústica, tentei dormir na sala. Nossa, foi uma sofrência, uma sofrência. E aí foi que eu comecei a falar, meu, eu preciso sair dessa vida. Só que eu não tinha como sair. Eu entrei no financiamento, era tudo que a gente tinha. E aí eu peguei e lembrei, assim, mais ou menos, eu tenho um tio que ele já tinha arrematado imóvel de leilão há muito tempo. E aquilo ali ficou incutido no meu subconsciente, ao passo de eu ver algumas coisas na internet, procurando imóvel mesmo. Eu queria rolo. Eu tava quase pegando casa sem escritura, sem Nossa. matrícula. Nossa, eu falei, meu, eu vou. Aí eu tava no LX, aí, sei lá, o algoritmo lá entendeu de mostrar leilão. Aí eu olhei, comecei a ver algumas lives de algumas outras pessoas e decidi fazer o curso, o curso de uma outra empresa, né? Eu sou Uhum. muito grato também, acabei aprendendo bastante, foi a minha escola e me deu estrutura para poder entrar na sua mentoria. Aí com isso eu arrematei essa casa que eu estou morando hoje, esse sobrado, né? Foi na venda online, eu fiquei em terceiro e Nossa. é aquela loucura. E acabou para quem não sabe, a venda online é o seguinte: é, tem o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Se o primeiro colocado não pagar o boleto, a Caixa Econômica Federal envia a proposta para o segundo. Se o segundo não pagar, envia para o terceiro, e assim vai. E aí apareceu para mim um e-mail lá falando que eu tinha levado. Eu falei, caramba, que legal, deu certo. Então foi aquele sistema alavancado, com entrada de 5%, né? E foi bem bacana, taxa bem baixinha. Foi aí que eu fiz? Vendi o apartamento, com o dinheiro do apartamento eu comecei a trabalhar. Aí eu arrematei outro imóvel, em Mauá. A gente teve a experiência de compra e venda em 11 meses. Eu peguei a época que a Caixa tinha excluído a faixa 3, aquela sofrência. Meu imóvel estava na casa dos 335 ali para vender, era bem na faixa 3. Aí eu tive que pôr para alugar.
para poder segurar um pouquinho e depois tirar o inquilino quis sair. Eu ia esperar um pouco mais para vender, mas ele quis sair e deu certinho. Passou 2 meses, eu vendi. Várias experiências na desocupação, até mesmo, né? Nesse apartamento, eu acho que foi assim a minha escola, de ponta a ponta, né? Uhum. Muitos É, aí, aprendizados, né? nossa, muito aprendizado. Aí a gente acha que pode tudo. Aí eu falei, vamos pro judicial. Mas não, não é só judicial. Eu vou pro, eu vou pro judicial de proposta condicionada, né? Eu- E ó, um detalhe importante, não sei se vocês pegaram, né? O Vitor falando de quem é o Vitor. O Vitor, ele não era da área do mercado imobiliário, ele não é advogado, não era corretor de imóveis, e ele começou do zero, dá para mostrar para vocês como ele começou a despertar o interesse de entrar no mercado de leilões, inicialmente para compra da moradia dele. Então, a primeira arrematação dele foi moradia. Olha que sensacional. Amanhã minha live vai ser sobre assessoria para moradia. E você vem e me fala já que a sua primeira arrematação foi a sua casa própria, né? Então, acho que isso é muito legal, porque é uma forma de você viabilizar, porque você queria sair de um lugar, você estava pagando um financiamento, você não tinha condição de comprar uma outra casa, o dinheiro estava todo alocado lá e você encontrou uma alternativa. Então, o leilão, gente, olha só o grande segredo do leilão, né? Ele te possibilita você, inclusive, fazer uma migração da sua casa própria. Então, você sai da onde você tá, vai para um lugar que você não conseguiria comprar no mercado convencional com essas questões, porque ele comprou com 5% de entrada, né? Então, é uma mixaria, vamos dizer assim, né? Para quem está querendo comprar um imóvel, financiando 95% do saldo remanescente, que a gente não consegue nos financiamentos, né? Voltaram agora ter financiamento de 80%. Enfim, hoje a Thaísa fez uma live bem legal. Quem não assistiu também, assistir no perfil da Smart Leilões, tem a live de hoje, que foi bem legal, falando sobre as mudanças que tiveram no sistema financeiro novamente aqui, que é bem legal você acompanhar. E o Vitor traz aí essa informação, né? Que ele começou com a casa própria dele, e depois ele começou a usar o dinheiro que ele vendeu o apartamento dele, que aí ele conseguiu vender, quitou aquele financiamento, sobrou uma graninha, porque ele estava pagando o financiamento, então com a rotina dele de trabalho, com o ganha-pão dele, da família dele, da esposa, eles pagando as despesas dele, ele continuou investindo no mercado de leilões. Então, olha que sacada, né? Não precisou de muito, né, Vitor, para começar com as suas arrematações próprias e começar a despertar interesse em outras coisas, né, que o leilão pode te proporcionar. Sim, perfeito. Ainda bem que você comentou essa parte da. O que acontece? Eu já estava no mercado há cerca de 2 anos fazendo coisas para mim, né? Para a minha família. E aí, tanto é que essa casa que eu estou morando hoje, ela no mercado aqui, ela vale uns 650, eu arrematei por 360 financiado. Então eu sei ainda que quando eu vender ela, eu já dobrei meu patrimônio, mesmo com o interveniente quitante do saldo remanescente. E Olha eu só. sei também que quem está pagando o meu financiamento não sou eu, são os meus outros investimentos com esse dinheiro que eu não quitei a casa. Então o pessoal fala, nossa, financiamento é jogar dinheiro fora, paga 3 casas. Não, com o financiamento eu dobrei meu patrimônio, né? Exatamente. Eu Com a dobrei meu estratégia patrimônio. certa, né? É, foi a estratégia certa. Foi aí que eu fui pro leilão judicial, porque eu comecei a ter uma coisinha no meu coração porque eu sempre quis, eu tenho esse negócio de querer ajudar o próximo, de querer fazer alguma coisa, de dar dicas. Poxa, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Tem essa vontade. E aí passou algo no meu coração, falou assim, poxa, Victor, eu falei, caramba, já pensou eu fazer uma coisa que eu gosto e ganhar dinheiro com isso, e outra pessoa ganhar dinheiro também, ou comprar mais barato? Eu falei, poxa, interessante, né? E o leilão não é esse bicho de 7 cabeças que a gente é o malvadão e vai tirar o pessoal lá à força e o pessoal vai ficar sem nada. Não, pelo contrário, o leilão ele é o balizador de todos os financiamentos imobiliários do Brasil. Se não existisse o leilão, a taxa de juros que já não é tão baixa ia ser muito alta. O Com banco não ia ter certeza. garantia, né? Ele não ia ter garantia para poder emprestar um dinheiro, que como ele vai receber esse dinheiro? Já começa por aí. E fora Exatamente. que, e fora que quando você arremata o imóvel de leilão, tem vários benefícios. A pessoa não fica com dívida igual o carro de leilão, que ela tem que continuar pagando, né? Ela fica sem dívida. Ela recomeça a vida dela. Você meio que ajuda ela a recomeçar. E Exatamente. ainda tem estratégias que ela pode até ir embora com dinheiro, que é o sobejo, né? Que é o valor que passa da arrematação ali, do valor que passa da dívida que ela tinha com o banco, e dependendo dos lances, ela pode ir com 50 mil, 100 mil, 200 mil e comprar até um imóvel à vista, se ela quiser.
né? Exatamente. Tanto é que esse de Mauá, que foi minha primeira conversa com o morador, ele até falou, não, vem aqui dentro, vamos conversar. Eu falei, não, eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Aí eu peguei, gravei, até gravei no celular, né? Resumindo, sentamos lá, conversamos, fizemos uma desocupação muito bacana. Ele gostou tanto da forma que eu abordei ele, da forma humanizada que tem que ser abordada, Tem. que ele deixou o cooktop e o forno de graça. Eu tinha negociado os móveis. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, meu, mas você não ia levar? Ele falou, não, cara, pode ficar. Eu te agradeço tudo. E acabei que eu deixei ele ficar. Não, fica mais 15 dias então. Até fiz uma coisinha para, né, para demonstrar gratidão. Aí eu fui para esse judicial. O judicial já foi mais difícil, porque, para quem não sabe, tem o judicial que você participa do leilão, das arrematações. Quando ninguém arremata, você pode entrar no processo e fazer uma proposta. Falou, juiz, eu gostaria de pagar esse valor mínimo, mas eu não queria herdar a dívida de condomínio, que esse valor seja subrogado no valor do meu arremate. Não quero herdar também IPTU, não quero herdar alienação fiduciária, não quero herdar nada. Se você quiser, é assim. Mais ou menos, né? Assim Mais que ou é. menos. É assim, mais ou menos. Aí o juiz aceitou. Aí nessa que ele aceitou, aí já foi já um desafio diferente, porque a conversa sobre desocupação já é mais dentro do processo, já tem a emissão de posse, você não precisa nem fazer um processo a mais, já está dentro do processo. Então foi uma experiência muito legal. Ali foi um ROI sensacional, o ROI ali de 100% de ROI. Eu fiz hipotecado, fiz parcelado, agora já estou com o cliente comprador, e aí eu só estou esperando baixar a hipoteca para ele poder pagar, e enfim, então assim, muito legal. Uma região que algumas pessoas falavam, poxa, eu não moraria ali, mas tem gente que mora, tem gente que Sim. moraria, e feliz ainda, né? Todo produto que você compra, né, Vitor, isso que você está falando é muito legal. Se você compra no preço certo e vende no preço certo, né, no preço de mercado que é atrativo, porque a gente seu imóvel você reformou, você deixou ele como reformado, então as pessoas vão procurar produtos similares no mercado, pelo mesmo preço, eles não compram no padrão do imóvel que você está entregando para ele. Então tem esse diferencial. É Sim. óbvio que assim, isso que você trouxe da estratégia do judicial, tirando essa questão de proposta condicionada, enfim, as questões que você manobrou, porque isso são estratégias técnicas mesmo, que quanto mais experiência você tem, mais oportunidades você enxerga e consegue driblar ali algumas questões e consegue não entrar em bola dividida, em teses, enfim, porque cada caso é um caso, né? Todo mundo fala, como é que é receita de bolo para proposta condicionada? Não existe receita de bolo, né, Vitor? A gente Não. tem que analisar cada um dos processos para a gente poder analisar e trazer segurança nas nossas arrematações próprias e para os nossos investidores, que isso é muito importante a gente considerar. E o Vitor usou uma questão que a gente é super legal e atrativo para investidores, que a gente vai falar, que é o parcelamento judicial, né? Porque assim como ele falou da alavancagem que ele fez na arrematação própria, nessa arrematação que ele fez também própria, né, Vitor? Ele fez parcelado, então ele deu um percentual de entrada, quando foi? 25% de entrada, 30%? Foi 25 de entrada, mais 5 do leiloeiro, dando 30, né? E o resto em 30 parcelas de quase 2.000 ali. Isso. E olha só que legal, né? Então, assim, é uma forma de, não é um financiamento, mas é uma forma de você parcelar e diluir. Então, o próprio investidor, como o Vitor fez, ele consegue diluir isso daí no custo dele, ele não aporta 100% do capital à vista, né? Então, ele consegue dar a entrada e aos pouquinhos ele vai pagando a operação, inclusive podendo concatenar uma venda, que foi o que o Vitor fez, e ele está agora coordenando, que aí é outra saga, né? Então, assim, É, a gente trabalhar com leilões de imóveis, a gente como assessores, a gente mostra para o investidor que é possível a gente vender o imóvel com dívida, mas a gente vai com esse parcelamento judicial, mas a gente vai ter que pedir abaixo dessa hipoteca, vai ter que pedir autorização para limpar a matrícula para que a gente possa vender esse imóvel, né? Ainda mais se o comprador quiser e precisar usar financiamento para comprar. E tem várias estratégias, né, que a gente faz para possibilitar com que isso aconteça. Você já vincula o cara lá com você, já antecipa alguma parte do valor. Então tem várias estratégias de vendas que a gente utiliza, né, Vitor? e isso você entende bem, porque se fosse um joguinho aí de videogame, sabe quando você dá o especial? Aí tem lá o botão Marcela Carillo, né? Aí eu apertei algumas vezes esse botão, né? Você tem me ajudado nesse processo, e isso é o legal do ecossistema, dessa mentoria, que a gente tem um suporte que a gente, ó, eu vou até aqui, né? Eu sei chutar,
de fazer gol bola parada. Aí você fala, pera, Vitor, vou te ensinar a fazer um gol diferente, de cabeça e tal, né? Então isso é que me deixou bem seguro para poder continuar, para fazer essa mentoria. E aí, o que acontece? Saindo desse judicial, aí eu falei, bom, agora eu vou desbravar o Brasil. Falei, bom, vamos arrematar fora de São Paulo, num lugar que eu nunca pisei na vida. Aí eu fui lá e também tive essa experiência no Rio de Janeiro ainda, né? Hoje ninguém quer arrematar no Rio de Janeiro. Olha, Que tristeza. os três imóveis que eu tive o privilégio de participar da operação, tanto a arrematação minha quanto de cliente meu, porque primeiro eu fiz para mim, aí eu vi que deu certo, aí eu coloquei cliente, né? Os três já estão vendidos. Em menos, um foi em 7 meses, outro em 8, outro em 9. A gente está esperando só agora a verba, porque é faixa 1, né? E tá Uhum. só esperando. Um já assinou a caixa, o dinheiro tá para cair agora esse mês, mas os outros esperando a verba, mas assim, tá vendido. Tá com o contrato assinado, tudo pronto. E é uma região bacana, não longe, assim, não perto, mas também não tinha nada a ver com ali com Comando Vermelho, tinha, Uhum. assim, enfim, é saber analisar, saber fazer uma boa diligência. E aí, com essa experiência, eu me senti confortável de falar, agora eu vou seguir um ramo diferente. E meu último cargo foi ali de vendedor, ali, consultor especialistas de projetos em alto padrão, gourmet, tipo churrasqueiras de alto padrão, Uhum. cozinha, e eu aprendi bastante a conversar com diversos perfis de clientes de alto padrão. Tive um pouquinho de experiência de como é que é um projeto, de entender como é que é né, essa parte aí de reforma, bem pouco, aprendi bastante lá, e aí eu vi que não dava para conciliar. Quando eu comecei a pegar eu comecei a assessoria em si, no metade desse ano, mais ou menos em junho. Não, perdão. Eu saí da empresa mais ou menos em junho agora. Comecei a assessoria em si mais ou Antes. menos ali, mais ou menos nesse período, né? E o que te despertou para vir para assessoria? Conta um pouquinho. Então, lá onde eu fiz o curso, não tinha essa parte de assessor, tinha que fazer mais um outro curso, fazer parte de um outro ecossistema para poder ter. Mas o que me despertou para fazer parte dessa mentoria realmente é estar com os melhores. Não tenho o que falar, né? É um ambiente que te motiva a sempre, sabe? Não te deixa parado. Ali não tem dengue, sabe? Não tem como. Quando você acha que sabe uma coisa, aí vem alguém e fala, não, mas tem isso, mas tem aquilo outro. Você fala, caramba, que coisa, né? E aí te dá a oportunidade também de você trabalhar no lead bank lá, com alguns clientes, junto com o Tubarão, que é um assessor mais experiente, para imóveis que eu não mostraria para um cliente meu, mas com essa estrutura, eu mostro para esse tipo de cliente. Então, foi bem bacana, né? Está sendo muito, muito bom para mim. Aí eu me tornei também corretor de imóveis, porque eu já imaginei com esse sistema caixa forte que a gente faz, que é cuidar do cliente de ponta a ponta, sem ele precisar fazer nada. Só ele vai colocando dinheiro e a gente vai gerenciando até vender o imóvel e o dinheiro voltar na mão dele. Não faz nada. Então, esse sistema é legal. E eu falei, poxa, eu vou virar corretor de imóveis para poder ter um network melhor com o pessoal do ramo imobiliário e talvez converter uma venda, que nem esse mês. Eu fechei uma venda como corretor de imóveis para ter essa expertise. E foi bem legal. Foi uma experiência muito boa. Dinheiro pinga, né? Como não é legal? Como não Todo é, mundo né? quer Pix, né? Todo mundo, né? Aliás, o Pix está para chegar, mas pelo menos assinou um contrato. Então agora a gente está no caminho. E aí, assim, as coisas vão fluindo de um jeito que eu estou, assim, com umas 7 assessorias particulares em andamento, fora o do Lead Bank, que foi uma experiência show de bola. Eu consegui arrematar tanto na modalidade tradicional, né, que é aquela que nós entregamos a chave para o cliente, o imóvel vazio, e ele reforma, mora, aluga, bota para vender, faz o que quiser. E também na outra modalidade, que é a caixa forte, aquela que a gente faz tudo, né? E eu consegui fazer uma proposta condicional lá, através do Banco Bradesco, trazendo para a nossa Leloaria Smart, que tem vários benefícios, e foi uma experiência sensacional. Tanto é que o cliente já conseguiu pagar os boletos, o Bradesco já aceitou. Então, para quem não sabe o que acontece, teve um outro leiloeiro, né? Que o imóvel não teve nenhum lance,
E eu consegui fazer uma proposta desse imóvel sem lance extrajudicial numa outra leiloaria, que é a nossa leiloaria parceira, que tem uma equipe focada em converter essa proposta, dedicada para isso. Diferente de outros leiloeiros que às vezes não tem um braço para gerenciar, e às vezes a sua proposta fica lá em cima da mesa. E aí rolou, o negócio aconteceu, né? E a gente conseguiu emplacar mais uma proposta no Bradesco, né? E vamos aí começar em Ribeirão Preto aí uma operação de ponta a ponta. Isso é bem legal, né? O ecossistema ele possibilita tudo isso, né? E a gente faz o engajamento. Então, todas as dores que os arrematantes têm, que os assessores têm, a gente vai curando dentro do ecossistema. Então, tanto é que é o maior ecossistema do Brasil de leilões, é o maior hub de leilões do Brasil. Não tem como não falar, pensar em leilão e lembrar da Smart Leilões, lembrar de todos nós aqui que atuamos. E o ecossistema de assessoria, ele não foge disso, né, Vitor? Então, acho que esse resultado que você tá falando é justamente porque não é feito de uma pessoa só, é feito de um ecossistema, uma comunidade mesmo, onde todo mundo se apoia, todo mundo se ajuda. E o que eu queria perguntar para você, que as pessoas estão. O Vitor perguntou aqui, né? Acho que é o Rodrigo, não, o Ricardo perguntou como é que funciona a modalidade de assessoria caixa forte. Eu vou pedir para o Vitor explicar, e depois que o Vitor explicar, eu queria que ele comentasse que você começou a contar a história, depois a gente mudou um pouco o foco, né? Você começou a falar que você, até junho desse ano, você conciliou ainda atividades. Então, você entrou no mercado de assessoria, então você entrou na nossa mentoria aqui no nosso ecossistema da Smart, você começou a fazer assessorias próprias suas também, entrando em todos os esquemas, aplicando a metodologia, as estratégias que a gente ensina na mentoria. E como que você fazia nesse começo para conciliar? Porque eu acho que muita gente que está assistindo aqui a live quer saber, agora que o Vitor já migrou, é fácil ele ter resultado. Eu quero saber o Vitor sofrendo, né? Conciliando duas atividades. Então, conta um pouquinho, explica aqui para o Ricardo como é que é a modalidade de caixa forte, depois conta como que é o perrengue, porque a gente acha que melhora, mas piora, né? Quando você faz a transição, você fica 100%. É o Rodrigo ou Ricardo? Acho que é Ricardo, deixa eu confirmar Ricardo, aqui o né? nome dele. Ricardo, É olha, Ricardo. a Marcela, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, Marcela, qual que é o roteiro? Até onde eu posso falar, até onde não posso? Ela fala, Victor, vai ser mais ou menos isso e bora lá. Aí eu falei, caramba, o negócio é de verdade mesmo. Cada vez que vai acontecendo algumas coisas no meio dessa mentoria, eu falo, meu, o negócio é de verdade, essa mulher é de verdade, né? O ecossistema é real. Então, assim, cara, foi muito difícil, muito difícil. A minha mulher quase não aguentou. Ela falou, meu, eu tô dando, não consigo. Eu tenho uma filha de 5 anos e um menino de 2. Então imagina, não consigo dar conta e não sei o que, não sei o que lá. Você ficar horas e horas nisso. E eu peguei e falei, meu, agora é hora de sentar e conversar com ela. Falei, Nayara, falei, ó, vai acontecer isso, tá acontecendo isso. Mostrei os números para ela, mostrei o que estava acontecendo, o quanto o nosso patrimônio cresceu, tudo que estava acontecendo, e falei, meu, vamos junto nessa. Te garanto que é o seguinte, me dá até X tempo, porque eu tinha que pedir para sair da empresa, pedir demissão. Aliás, meu, essa empresa muito, muito bacana, foi muito, muito boa comigo, sair de lá, né, sem deixar ninguém na mão. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que trabalhar mais. Eu saía meio assim, saía do trabalho, fazia e fazia a minha hora extra, modo de falar. Então, não foi fácil. Porém, o que eu fiz? Eu precisava ter uma reserva para poder fazer a migração, né? Eu não ia ser louco de sair de uma renda que eu tinha e meus filhos, né? E minha família. Então eu fiz uma reserva, esperei cair o dinheiro de algumas vendas dos imóveis. Eu vendi 2 imóveis meus, aí o dinheiro veio, a coisa apareceu. Aí eu falei, bom, deixa eu fazer uma estratégia, um plano de negócio, ter um payback e vou sair com sabedoria. Então, assim, não, fácil não foi. E, e é uma coisa que, assim, que eu posso falar para vocês. O bacana é que você sempre está aprendendo. Você sempre está aprendendo e você sempre tem que estar antenado. E o que eu sugiro é, sozinho, meu, juntos somos mais fortes e vamos mais longe, né? Eu gosto dessa Exatamente. frase. Então, porque assim, às vezes vem uma mudança, que nem agora teve a mudança do financiamento. Se você não está antenado no Instagram, no YouTube, você deixa passar. E aí você não arremata um imóvel que você poderia ter arrematado com essa mudança. Então, o ecossistema ali, a mentoria, ela te deixa antenado, te deixa ali 100%. Então, aí eu fiz essa migração, aí achei que eu ia trabalhar menos, para ter mais tempo, mas, por incrível que pareça, tá bem corrido. Tá bem Bem corrido. corrido.
Aí eu conversei com a minha esposa aqui para ver se ela. A gente mudou algumas tarefas em casa, contratou uma moça para ajudar mais em casa, babá, isso e aquilo. E aí eu falei, ó, você agora é minha sócia em algumas questões operacionais aí e tudo mais, né? Ela está fazendo um curso de tráfego pago, tanto é que os imóveis no Rio de Janeiro, ela teve grande parte nisso. Então, tô tentando criar aí um combo para o cliente para realmente fazer essa operação caixa forte, que no final o cliente gostaria de investir, ele já tem um rendimento médio na renda fixa, geralmente, conservador, tira ali os seus 12, seus 10% líquido por ano, e ele gostaria de investir em algo mais, algo seguro, mas mais rentável. E entra a nossa assessoria. Eu faço tudo para ele. Eu encontro o imóvel, analiso a parte de edital, de matrícula, a parte mercadológica, faço a parte jurídica, já imagino o arremate, mas também a forma que vai sair esse imóvel, que tipo de perfil de cliente compra, se é um perfil de cliente que quer morar, se é um perfil de cliente ali, né, que quer comodidade, não se importa com vaga, enfim, a gente faz todo um trabalho, aí eu vou chegar nesse cliente e vou falar, olha, essa é a oportunidade, o que você tem que fazer é só pagar aqui, pagar ali, fazer isso, fazer isso. É a parte financeira, porque tudo vai ficar no nome dele. A matrícula do imóvel no nome dele, tudo certinho. Vamos gerenciar a reforma, uma reforma ali consciente para o perfil, né, para revender, e aí a gente gerencia a venda também. Toca a venda. Vendeu, ele não vai fazer nada, ele não precisa nem ir no imóvel. Ele não precisa nem se preocupar. Na verdade, a gente vai mandar mensagem para ele, vai ter um grupo, a gente vai dando uns feedbacks para ele. Olha, é hora de pagar a escritura, é hora de pagar o ITBI, é hora de pagar o registro. Olha, conseguimos desocupar, a chave na mão. Quer ver? Não, se Essa é a não melhor quiser, parte, né? é a melhor parte, né? Então, assim, quer dar uma olhada? Não quer? Beleza, ó. Então, olha o vídeo. É assim que tá, né? Ó, teve uma visita, teve uma proposta. É isso que o cliente vai, no máximo, fazer. Olha, vendeu. Ó, passa seus dados aqui, fechou o contrato e vendeu. A assessoria Caixa Forte é isso. São clientes que até fizeram o curso, que até fizeram o curso de leilão, que até gostaram, mas não tem tempo, porque o trabalho principal deles gera um esforço muito grande que não faz sentido o tempo deles dedicado para fazer essa operação. Porém, faz sentido eles ter pelo menos o dobro do que o dinheiro dele hoje já rende. Então, ele adianta Exatamente. um ano, ele adianta 2 anos investindo conosco. Adianta aposentadoria, um sonho de uma viagem, e por isso que eu achei legal esse negócio. Entendeu? E o Ricardo, tá até complementando aqui, só para você entender a modalidade caixa forte, a diferença da assessoria tradicional, na assessoria tradicional a gente cobra 10% do valor da arrematação e é o que o Vitor falou, tá? A gente vai até a posse e o registro da matrícula em nome do cliente. Esse é o escopo do trabalho do assessor. Já na modalidade de caixa forte, a gente acompanha o cliente até a venda. E geralmente é esse perfil de cliente que o Victor falou exatamente. Que ele tem outras atribuições, ele não tem disponibilidade de tempo, ou ele não tem como, não tem interesse mesmo, porque ele não domina, não tem conhecimento para fazer uma reforma, para tocar uma venda, e ele não quer conversar com o pedreiro, ele não quer ficar fazendo toda essa intermediação, então ele contrata a gente na assessoria completa, na qual a gente faz tudo. Aqui na nossa mentoria, aqui dentro do nosso ecossistema de assessores, nós não somos só validadores de oportunidades. A gente não recebe as oportunidades do cliente, o cliente manda para a gente apresenta oportunidades, que é isso que o Victor falou. E nessa modalidade de caixa forte, além da gente apresentar a oportunidade, registro no nome do cliente, posse, a gente toca a reforma e a venda, e no final da operação, Ricardo, a gente divide o lucro líquido da operação. Então, o cliente paga a GCAP dele, que é o ganho de capital na operação, e o que sobrar de lucro, ele divide lucro com a gente. E isso é uma forma da gente maximizar tanto os nossos resultados como assessores, como também o resultado do investidor, como o Vitor muito bem falou. E o que é legal, né? Que a gente fala, eu bato muito forte no meu perfil aqui, vocês veem vários vídeos eu falando da valorização. O assessor como protagonista, porque o conhecimento, ele vale muito dinheiro, né? E o conhecimento, quantas horas de estudo nós tivemos? O Vitor está aí falando, né? A dificuldade que ele teve, né? Ele fez uma mentoria, aprendeu sobre leilões de imóveis, migrou para a mentoria aqui para o nosso ecossistema da Smart,
por conta de várias questões aqui que a gente tem do nosso ecossistema. Tem até que o Matri Negócios Imobiliários está perguntando como é que o Vitor conseguiu lead para a assessoria dele. A gente aqui dentro do nosso ecossistema, a gente possibilita para o nosso mentorado, enquanto ele está na curva de conhecimento, que é isso que o Vitor falou, várias coisas que eu aprendi, depois eu fui aprender mais a fundo, fui entender como é que funciona, porque na prática a teoria é outra. E aí ele foi entender como é que funcionava. E muitas coisas que a gente faz em arrematações próprias, a gente não faz em assessoria, porque a assessoria envolve dinheiro de terceiros, então a gente tem que trabalhar com clareza, com honestidade, com transparência, e a gente tem que trazer segurança para esse investidor. Então, alguns riscos que a gente toma, a gente não toma para o investidor, a gente não passa esses riscos para o investidor, porque a gente não está preocupado com o resultado. Só que como que a gente criou Matri Negócios Imobiliários, o nosso ecossistema? Então, o mentorado, a gente vai treinando ele, vai treinando o mindset, criando estratégias, o método passo a passo para ele conseguir escalar na assessoria dele, conseguir fazer análises mais assertivas, mais rápidas, trazendo segurança para o investidor. E a gente conecta ele com arrematantes altamente qualificadas, com dezenas e centenas de arrematações, que são os nossos tubarões da cúpula. Eles foram treinados pelo Fernando Merli. Quem não segue o perfil dele está perdendo tempo. Segue aí, @Fernando Merli. Ele é o maior arrematante pessoa física do Brasil. E ele ensina as pessoas que querem escalar no mercado de leilões. Então, ele treina investidores que compram com o capital dele. Então, a gente conecta o mentorado que quer trabalhar com assessor com esses tubarões da cúpula, que são pessoas altamente capacitadas, com muita experiência, com muita bagagem, e a gente conecta investidores, que são esse perfil que o Vitor falou. Muitos deles já fizeram cursos, não tem tempo, ou se sentem inseguros para as suas primeiras arrematações e querem assessoria, ou de fato são investidores que querem diversificar a carteira deles do mercado financeiro e eles vêm atrás da gente pedindo para que a gente apresente oportunidades. Então a gente conecta as três pontas e aí com isso o Vitor conseguiu fazer a arrematação. Então, as leads, quem fornece somos nós dentro do nosso ecossistema, juntamente com os tubarões que fazem a validação e a conversão. E o Victor trabalhou ali identificando oportunidades, ele garimpou, ele fez a precificação, ele fez a análise jurídica, ele acompanha o pós-arrematação. Então, é isso que o ecossistema proporciona. Então, você está num ambiente que te proporciona, que é o que o Vitor falou, está num ambiente que te proporciona essa capacidade de você, enquanto você desenvolve, porque às vezes você já tem um conhecimento, às vezes você não tem conhecimento nenhum, mas enquanto você se desenvolve, independente do nível, se você é iniciante, se você é intermediário ou até avançado, a gente possibilita que você já comece a rentabilizar, porque eu acho que a grande dificuldade, né, Vitor, quando a gente quer começar um novo negócio, porque é isso, nada mais é do que o nosso ecossistema, é a construção de negócio. Nosso foco, a gente fala, é assessoria, mas é a construção de um negócio, né, que é isso que a gente tem que... Isso foi até a minha dor, tanto é que a gente falou, eu falei, Victor, qual que é a sua dor? Eu falei, organização, porque eu tenho que ser tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que ver a mercadológica, falar com o corretor, fazer a diligência, ver a matrícula, ver o jurídico, e as coisas não acontecem numa esteira tão certinha. E aí entra também essa metodologia de vocês, que é sensacional, que é escalar. Então, não é só escalar como investidor, mas escalar como assessor. E entra essa possibilidade de você ter um relacionamento com vários assessores do Brasil inteiro, que hoje, por exemplo, eu tenho parceria com a Dulce Bressani, que é do Rio de Janeiro, e do Fábio Graff, que é de Santa Catarina. Eu nunca conheceria eles na vida. Não ia conhecer. Não tem como, não tem como, né? E são parceiraços, um ajudando o outro todo dia. A gente, né, conseguiu emplacar algumas assessorias junto. Até tentei trazer dos meus clientes particulares para criar mesmo mais canais ali, né? Enfim, então é sensacional essa parte também de você trabalhar com outras pessoas. Agora você para pensar. Eu fazer uma parceria de assessoria com uma arquiteta e com um engenheiro. Aí você está excelente. Quanto que eu não cresci nesse negócio? E a minha mentora advogada, acabou, né? Fora que eu tenho uma bagagem do outro curso que eu criei amigos, né? A gente criou amigos e a gente nunca pensou em arrematar junto. Várias pessoas com várias habilidades. E aí agora, por incrível que pareça, não a gente criou o G1. A gente criou o G1, o Olá. grupo 1, o primeiro grupo de arrematação cotizado da galera do outro curso, que quarta-feira agora, amanhã a gente vai vai terminar o contratinho, aliás, graças à sua mentoria, que é o modelo de cotização, que, né, para a gente começar a cotizar junto e parar com esse negócio de, eu sei de uma coisinha aqui, não vou falar para ninguém. Aí ele sabe de uma coisinha ali, também não vai falar. Só que os dois juntos
com essas coisinhas que a gente sabe, essa experiência que a gente tem, esse know-how que a gente tem, meu, ninguém se cura. Um é É. bom em argumentar, um é bom em conversar na desocupação para evitar processo judicial, o outro é bom em descobrir informações ali do perfil do morador. E quando junta tudo isso, a gente se torna, né, bem mais forte, né? E essa mentalidade que você está falando, né, que é muito forte aqui dentro da comunidade Smart, é a comunidade a ambiência, é a prosperidade, né? Então, assim, quando a gente pensa em pensamento de escassez, você quer segurar a informação. Por quê? Porque você tem a sensação de que se você divulgar a informação, todo mundo vai saber fazer a operação. E aí você fica com aquele pensamento de escassez. E aqui a gente tem mentalidade totalmente o contrário. Aqui você perguntou, eu não seguro nada. Se eu souber responder, eu vou dar, eu faz assim, faz assado. Se eu não souber, eu vou indicar quem sabe responder e a gente vai fazer. Isso é ambiente de prosperidade, de abundância, né? Então, é essa mentalidade, né, que é muito importante, acho que em todos os negócios, em todos os ambientes que a gente vive, é a ambiência muda o jogo. Então, você tem mentalidade de escassez, não te leva a lugar nenhum. Então, é essa mentalidade mesmo de prosperidade. E aí, vamos voltar para falar de assessoria, né? Então, você entrou na nossa mentoria aqui no nosso ecossistema. Quantas assessorias você já fez dentro do nosso ecossistema? Duas, no Duas ecossistema duas. assessorias. Foi a Caixa Forte, no Rio de Janeiro, que é a assessoria completa, e a tradicional, a tradicional no Rio de Janeiro e a Caixa Forte em Ribeirão, né? Então foram duas, bem legal, porque assim, como eu também tenho algumas assessorias particulares, né, diferente de alguns mentorados que ali ainda estão bem no começo. Começando, Ali eu ganho um pouquinho, uma margem um pouquinho, né? Até mesmo porque assim, alguns mentorados, ó, clientes, eles são amigos pessoais, Sim. família, pessoas que acreditam no meu potencial, e aí assim, eu quero muito que dê certo com ele, então eu não consegui ficar 100% focado nos leads banks ali do ecossistema. Acredito que poderia a gente arrematar muito mais ali. E aí isso é um trabalho que eu estou fazendo até agora em equipe. A gente está com um trio, né? Para poder ter uma escala de imóveis, participar de mais leilões. Mas essa experiência que eu tive com esses leads foram sensacionais. Por quê? Porque também tem os tubarões. Hoje você fala com o tubarão X e ele te dá uma perspectiva. Às vezes você analisou o imóvel e ele fala, olha, esse imóvel não vai emplacar. Ali, por causa disso, disso, daquilo. Eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso. Aí você leva para um outro tubarão e também ele te dá mais um retorno. Então, você acaba tendo um know-how, uma visão como um todo, 360, que aí é sensacional. Tanto é que, para você ter uma noção, se der tudo certo, falta umas 22 horas, não, umas 20 horas agora, a gente já falou bastante, para um leilão que eu vou participar amanhã, para um cliente, Para um né? cliente, pessoal seu, um cliente seu que Pessoal você. meu. E olha que legal que o Vitor está falando, né? Porque muita gente acha que a gente não consegue converter clientes, e o cliente está mais próximo do que a gente imagina, né? Então, isso é muito legal. Eu sempre falo, tem vários vídeos meus no meu Instagram falando sobre isso, né? Que a gente tem que fazer a lista dos 30 nomes para ir atrás dos clientes, porque tem pessoas em potencial do nosso lado que querem entrar no mercado de leilões, mas não tem tempo, ou não tem nem vontade, porque às vezes é o momento da vida, né? Pô, acabei de ter um nenê, a família acabou de tá crescendo, eu não consigo dedicar horas de estudo, porque é isso, né? São questões de elencar prioridades. Então, o seu cliente pode estar o mais próximo de você do que você imagina. Então, é importante a gente fazer esse trabalho de conversão desses clientes, porque existem oportunidades para todo quanto é tipo de bolso. E o assessor também, né? Porque aqui dentro do ecossistema, a Karen está perguntando como é que funciona as leads, né? Como é que funciona a divisão de valores. A gente cobra o valor da assessoria, o que o Vitor explicou no começo da live, não sei se você estava, Karen, 10% do valor da arrematação na assessoria tradicional, e a gente vai até a entrega das chaves e o registro da matrícula do nome do cliente. Então, se a arrematação foi de 300 mil reais, nós estamos falando de 30 mil reais para o bolso dos assessores. E aí esse valor é dividido entre o tubarão e o mentorado, que os dois trabalharam na oportunidade. Então, eles dividem toda essa comissão que eles receberam. E na assessoria Caixa Forte, se o lucro líquido no final da operação deu 100 mil reais, vai ficar 50 mil para o investidor e 50 mil para o assessor. E aqui no caso dos assessores, junto com o Tubarão da Cúpula, eles vão dividir essa comissão, que é um trabalho em equipe. Aqui dentro do nosso ecossistema, a gente sempre prioriza o trabalho em equipe. É dividir para somar. É a mentalidade
de prosperidade, é o ambiente propício para que você possa conseguir fazer uma esteira muito grande de oportunidades, que é o que o Vitor falou, ele se associou com 2 colegas de dentro da mentoria que ele jamais conheceria fora daqui, né, cada um de um canto do Brasil, que possibilita com que eles criassem uma esteira muito maior de oportunidades e eles dividissem as tarefas, porque a gente fazer tudo sozinho, a gente consegue fazer, mas a gente não consegue escalar. Então, quando você divide para somar, né, mas você está dividindo a comissão com alguém. Mas você podia ganhar sozinho 50 mil reais em uma operação e fazer 2, 3 por ano, porque você não vai conseguir tocar reforma sozinho em escala, em muitos imóveis, e continuar atendendo novos clientes, porque é muita demanda, cada processo está numa fase. E ainda tem as arrematações próprias, porque o assessor que de fato acredita no mercado que ele trabalha, ele arremata para ele também. É o meu caso, o caso do Vitor, né? Então ele vai ganhando o patrimônio dele na assessoria, as primeiras assessorias ele não tem capital, ele vai ganhando que ele precisa se monetizar, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa de receita. Mas conforme ele conseguir juntar dinheiro, ele também vai começar a comprar, porque é ali que ele vai escalar o patrimônio dele. Esse é o assessor inteligente, né? Que ele consegue enxergar as oportunidades. E, ô, Vitor, conta um pouquinho aqui nas suas assessorias. Você já fez quantas no total? Olha, eu tô indo para 8, mas quase 10. Eu tô mais ou menos nessa média. Porque eu tô fechando e participando, né? Mas assim, Uhum. como por contrato. Porque assim, eu comecei antes cobrando um valor para fechar a assessoria comigo. Aí hoje, no seu modelo, eu já aprendi que é um pouco diferente. Eu estou criando o meu estilo no particular. Mas no Uhum. total, tá dando essa média aí. E, assim, está sendo uma experiência bem interessante, está me desafiando todo dia, todo dia. Eu acredito que eu estou no caminho. E eu só queria falar uma coisa para todos que estão ouvindo aqui. Às vezes a gente acha que não vai ter cliente próprio, né? Mas, meu, só o fato de eu colocar lá leilão de imóveis, nem divulguei, nem assim fiz algo profissional, as pessoas perguntam, as pessoas te chamam, né? E se você estiver preparado para a oportunidade, você emplaca. Não tem jeito. Porque pensa comigo, o leilão de imóveis já é algo preconceituoso, tem vários paradigmas. E vem uma Crenças pessoa, limitantes. né, crenças limitantes. Aí vem uma pessoa que você, peraí, eu já estudei com aquele cara. Peraí, eu conheço ele, né? Eu sei como é que é o estilo de vida dele. E ele está falando sobre isso, interessante. E aí abre um leque. E eu digo para vocês, eu tenho um amigo, irmão, que eu gosto muito, que ele falou: Olha, Vitor, eu gostaria de ser assessor. Eu falei: Cara, tem lugar para todo mundo. Você não tem noção. Você não tem noção. Pode vir, vem. Quanto mais assessores, melhor. Porque todo um ajuda o outro, né? Então, quanto mais investidor, também. Porque assim, sempre vai ter a pessoa doida que vai arrematar um imóvel que está dando prejuízo, Porque ela nem né? sabe. Ela nem sabe o que está fazendo, né? E às vezes não é porque ela é doida, é porque ela foi mal instruída. Ela não teve aí o conhecimento que eu tive. Então, assim, por exemplo, eu tenho um cliente aqui, um potencial ali que a gente está praticamente fechou, né? A gente fica nesse relacionamento aí, tá para fechar. Que ele falou, meu, eu já tive uma experiência, eu rematei um leilão, eu fiz o formulário, né? Mandei um formulário para ele. Ele falou, a minha experiência de leilão foi um leilão de direitos. Ele arrematou o imóvel achando que era o imóvel inteiro, mas era só Nossa. um pedacinho do que pagou do financiamento. Ele ia herdar todo o financiamento. Só que a sorte dele é Deus, né? Que o cara que estava perdendo o imóvel entrou com um processo de nulidade e ganhou. Olha que beleza. Então, assim, a falta de conhecimento quase levou ele a perder um grande dinheiro e arrumar uma baita dor de cabeça. Por isso que a gente fala, né? Quem não tem o conhecimento não deve se aventurar. Investir em conhecimento é muito importante. Mas é possível você contratar assessores que façam isso para você, que a gente domina a operação, a gente conhece os riscos, porque é exatamente isso, né? A gente consegue antecipar esse tipo de problema. A gente não vai apresentar esse tipo de oportunidade para os investidores. E, ô, Vitor, quanto que você faturou mais ou menos nessas assessorias que você já fez? Você tem um levantamento de. Tenho. O Douglas perguntou aqui, se o imóvel for arrematado abaixo de 170, for 170, né? Qual é o valor da tradicional? É um valor fixo, que é o tempo de trabalho, tem um valor fixo, que é 20 mil aqui na nossa mentoria, tá, Douglas? Eu estou tentando acompanhar É também aqui. isso aí. Isso é legal porque, o Douglas, existem vários modelos de pessoas trabalhando no mercado. O Vitor falou de pessoas que cobram pro labore. Então, o investidor vem trabalhar com você e você fala, para começar a apresentar a oportunidade, você paga
sei lá, R$ 1.000 por mês para eu te apresentar X oportunidades por mês. Esse é o modelo que é praticado, o famoso Prolabore, para manter, receber as coisas. Não existe certo nem errado, mas aqui dentro do nosso ecossistema a gente prioriza o quê? O investidor receber oportunidades, independente da gente ficar vinculado com a obrigação de apresentar qualquer oportunidade, porque quando você se vincula com o investidor, você fica responsável de sempre indicar oportunidades, e nem sempre você vai indicar uma oportunidade boa. Por quê? Nem sempre aparece. O Vitor está aqui, ele pode falar. Tem semanas que a gente analisa 30, 40 imóveis e um só é bom. E aí você não consegue apresentar para 10, 15 investidores que você tem. Por quê? Um caiu na viabilidade financeira, ou tem um rolo jurídico, ou tem alguma questão que você não conseguiu identificar de certo, se ele vai ter uma liquidez boa, tem umas questões de segurança do bairro que você acaba descartando, ainda tem dinheiro, mas tem outras questões, então assim, você não consegue escalar. Então, o que a gente faz para, entre aspas, compensar? A gente tem um mínimo, porque a gente trabalha muito para apresentar oportunidades e nem sempre a oportunidade que é validada, aprovada, é arrematada, porque existe concorrência. Então, a gente coloca um preço justo para equilibrar a balança do investidor. Então, do investidor e do assessor, né? Então, a gente coloca, se o imóvel for arrematado for inferior a R$ 200.000 o valor de arrematação, independente de qual seja o valor da arrematação, a gente vai cobrar o valor de R$ 20.000, porque aí equilibra a balança para todo mundo. É uma forma que a gente fez. Mas conta aí, Vitor, mais ou menos o seu faturamento dessas assessorias. Foi até bom você perguntar, porque eu estava fazendo e deixando acontecer e Sem não estava. organização. É, casa de ferreiro, espeta de pau, é assim que É. fala. Mas então, eu estava fazendo assim, eu não cheguei a fazer a contabilidade, né? Aí eu falei, caramba, legal, bateu 775, né? E 50 centavos. Então, assim, eu falei, caramba, que legal, porque, por incrível que pareça, eu entrei na mentoria só para aprender. O foco era somente dois clientes que eu tinha, eu ia terminar a operação, mas eu me organizei financeiramente, não para ter cliente, eu me organizei para aprender. Só que no meio do caminho, sabe? Aquele gostinho, né? Eu falei, meu, vamos lá, vamos para cima. Então, aí acabou que não era essa a meta, mas aí aconteceu de forma natural. E 2026 não vejo a hora de começar do zero, porque esse ano eu comecei quebrado, não comecei em Sim. janeiro, né? Esse ano eu comecei quebrado, então 2026 tem bastante coisa, eu estou aprendendo bastante também, e eu acredito que tem tudo para dar certo. Não, isso é muito legal, porque você tem pouco espaço de tempo, né? Então a gente está falando assim, a gente dentro do nosso ecossistema, a gente abriu para vocês acesso aos clientes em julho, né? Então, assim, você já fez 2 operações dentro do ecossistema, fora as suas, que te motivaram dentro da metodologia, o que a gente ensinou, né? E eu bato muito forte, Vitor, vou puxar a sua orelha. Organização é tudo, a gente precisa ter controle, inclusive, das arrematações que a gente faz. O fluxo de caixa nosso depende disso, né? Então a gente de fato precisa. E criar metas para 2026, porque se você não tem metas, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar tá bom. E a gente não quer, a gente quer que vocês, cada ano, superem essas receitas de vocês, né? Esse que é o objetivo de ver vocês crescerem. Isso é construção de negócio. O negócio não é só o dia de hoje, o negócio é metas, é profissionalização, é organização, e isso é muito importante. Já está anotado aqui que vai ser sua cobrança aqui até o Não, final do ano, hein? hashtag pode bater. Lembra que a gente conversou no Lembro. WhatsApp? Ela começou, eu apresentei uma oportunidade e aí ela entrou na operação para validar, para fazer o double check ali. E começou, pá, pá, mas você fez isso? Você fez aquilo? Oh, mas por que aquela casa pertinho ali, o preço é outro e você não sei o quê? Eu falei, nossa, pode bater. Aí, tentando responder tudo. Eu ainda falei, não fica bravo comigo, mas ó, olha isso, olha aquilo. É isso aí. É assim que é bom, né? Eu gosto disso, eu gosto desse ambiente. E a organização ainda com o Smart App é muito bacana. Você consegue centralizar e organizar. Por exemplo, eu fui lá, fiz um vídeo, subi o drone na casa, eu gravo esse vídeo lá no arquivo. Eu baixo a matrícula, o PDF, coloco no arquivo. Eu tenho a calculadora, coloco lá. Eu tenho as informações do leilão, coloco lá. E depois desse leilão arrematado, você tem o pós-leilão, que é o que eu estou gerenciando hoje lá. Então você gerencia o cliente pagando a escritura, o cliente fazendo todos os gastos e tem toda uma parte financeira e contábil, muito legal. É que como eu tenho algumas outras que não estavam no Smart App, eu tive que juntar do sistema, do software, com o papel, vamos dizer assim, né? Com Uhum. o Excel. Talvez eu até coloque, né? Eu acho que talvez colocar tudo no lugar só. É Mas melhor. mas é isso.
E ô, Vitor, o que que mudou assim, na sua vida, assim, porque os assessores têm muitas dores, né? Depois que você entra na mentoria, quais são suas dores que você começou, quando você começou a mentoria, quais são suas dores como assessor que você tem hoje? Porque eu acho que conforme a gente vai evoluindo no processo, nossas dores vão mudando, assim, drasticamente, porque a gente vai sentir necessidade de outras coisas. Então, como é que foi no começo, o Vitor começou na assessoria? Quais eram as principais dores, os medos, os receios que ele tinha? E hoje, quais que são? Depois que você entrar na mentoria, mudou a mentalidade, o que aconteceu com você? Quais são suas dores hoje? Olha, uma das dores que zerou praticamente, que eu me sinto confiante. Por exemplo, eu estava analisando um imóvel num estado, né? E eu falei, cara, eu não consigo encontrar o imóvel no Street View, eu não acho. E é tudo coisa de 14 anos atrás, 10 anos atrás. E aí um colega, que foi o Murilo, da turma 2 que a gente tem os horários de Ele estudar é junto, ótimo. ele foi lá e falou: Olha, eu tenho essa moça aqui, mototáxi, cobrou um valor, ela vai lá, faz vídeo, faz isso, faz aquilo. Falei, nossa, olha lá. Então, uma das minhas dores era essa. Eu falei, será que eu vou conseguir vender por esse preço? Será que eu vou conseguir confirmar se o imóvel existe? Será que o morador vai querer quebrar tudo? Será que eu vou conseguir fazer a operação à distância e vai chegar uma hora que eu fiz alguma coisa errada e eu vou ter que andar lá para o Rio de Janeiro, né? Vou ter que ir lá para Santa Catarina. Falei, socorro. Então, vários medos, fora toda aquela a pasta compartilhada Uhum. com a base para tudo. Então, tem o contrato, se você precisar, tem um termo de adesão, tem várias informações lá que te dá uma estrutura para você saber assim, nossa, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Lá sozinho, eu tinha que correr atrás. Às vezes eu demorava 3, 4 dias para conseguir uma coisa ou outra. Aqui já é mais rápido, já é mais eficaz, né? Já é mais assertivo. Então, Uhum. essa foi uma das dores que realmente eu consegui, né? E outra, o desbravar. Porque como que eu vou ser assessor de um amigo meu que se ele perder dinheiro, como que eu vou ficar? Eu falo para você, eu tava com uma reserva que eu falei, meu, se der alguma coisa errada, eu vou devolver o dinheiro para ele. Eu não vou ficar com essa. Eu fico no preju. Com essa estrutura do ecossistema que a gente tem, você sente muito mais confiante. Você tem, não só por sentimento, mas no racional. No racional ali você Uhum. sente a confiança e fala, não, agora eu posso oferecer para o meu pai, como eu já fiz uma arrematação com ele, como eu já fiz uma arrematação com o meu ex-gerente do trabalho enquanto eu trabalhava lá. Eu falo, não, Olha que bacana. eu falei, não, agora eu tenho confiança para fazer com as pessoas que eu mais amo, que eu quero ajudar, né? E agora sim agora eu posso divulgar, né? Tanto é que eu nem estou divulgando muito porque agora a minha ideia é criar uma produtividade, ali uma esteira de produtividade para a gente conseguir evoluir, né? Isso é super importante que você está falando. Então, assim, ó, quem quer entrar no mercado de assessoria, simplesmente a gente tem que começar, né? Vai lá, mete a cara, começa e depois a gente estrutura, que é isso que o Victor está falando, né? É para que eu possa crescer com responsabilidade e com resultado, porque isso é o mais importante, eu preciso parar e começar a organizar, criar processos, começar a se organizar. E aí isso é uma coisa bem legal da gente enxergar, e até assim, nossa aula dessa semana a gente vai falar sobre parcerias estratégicas que envolvem exatamente isso, da gente parar e olhar para dentro e ver o que a gente quer, o que a gente quer chegar, quais são nossos pontos fortes, fracos, para que a gente possa aperfeiçoar. Isso é muito importante que a gente faça, né? Porque as dores do assessor que começa são os receios iniciais. O medo de você dar prejuízo para um conhecido seu, né? Ou para um próprio investidor que alguém indicou, que foi na confiança pelo seu trabalho, pelos resultados que você já teve, e depois você vai ter essa cobrança dessas pessoas. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa responsabilidade. O investidor, ele é a peça mais importante do nosso processo, né, como assessor. O investidor, ele precisa estar confortável com as operações que a gente apresenta e principalmente com os resultados. Então, a gente tem que sempre trabalhar com transparência, com ética. Problemas vão acontecer e a gente precisa trazer para o investidor isso, essa ciência de que isso vai acontecer, né? E aí, como que a gente faz? As estratégias vão acontecendo ao longo do caminho. Tem casos que são super lights, que a gente consegue fazer operação, o Vitor falou aí, operações de 6, 7 meses que ele fez, e é isso mesmo, acontece isso, mas tem algumas que acabam atravancando, tem algumas que enquanto você está resolvendo, você vai desenvolvendo estratégias ao longo do caminho. E a gente precisa trabalhar isso. E a parte de criação
né, de esteira de trabalho, de processos, e isso conversa com todo o fluxo, né, com os investidores, conversa com os fluxos para a gente crescer, para a gente escalar a formação de parceria. Então, isso tudo muito legal, muito importante isso que você está falando, e é uma forma de você já enxergar, né, assim, eu quero continuar fazendo, quero continuar, isso aqui é um negócio. Eu acho que essa mentalidade é a mais legal. Fico muito feliz de saber que meu mentorado aqui está tendo, além de estar tendo resultados, ele tem a mentalidade de criar um negócio, construção de um negócio mesmo, porque esse é o foco, né? A gente fala de todo o aprendizado que a gente tem, a trajetória, todo o esforço que você fez, né, Vitor? Porque você não era do mercado, te chamou a atenção pela moradia que você queria mudar de vida para sua casa própria, te chamou a atenção de como você escalar patrimônio. Então, assim, você é um cara que é perspicaz, né? Você enxerga as oportunidades, vai atrás, e uma coisa assim que quem te conhece, né, sabe, você é um cara que não desiste, né? Você é aquele cara persistente. Então, assim, pô, eu não entendi isso, você pode me explicar de novo? Pô, mas e Sou se eu chato. fizer assim? Você é um inconformado. É, sou mesmo. Falei, não, eu quero entender direito. Mas, ó, e vou dizer uma coisa para vocês aqui, né? Eu sou o cara que tem tem que colocar o endereço no GPS para ir em vários lugares. Para ir em vários lugares. Então, assim, às vezes você fala, poxa, eu não sou bom na oratória. Eu jamais faria uma live aqui. Porque tem assessores arrebentando que às vezes não, né, Não conseguem fazer. não consegue fazer. Não tem problema. Foca no que você é bom e pega alguém que é um pouco comercial. É Nossa, eu tenho medo de jurídico. Falou jurídico, eu travo. Calma. Foca no que você é bom, que vai ter alguém que vai fazer essa parte para você. Você cria uma equipe, você cria um time, né? Então, acho que esse é o caminho. O Fiesta Branco está perguntando aqui para você. Eu abri a caixinha de perguntas aqui, ó. Vitor, onde você se vê daqui a 3 anos? Parabéns pela sua trajetória. A gente trabalhou junto, a gente trabalhou junto. Olha lá, ele está curioso para saber onde você se vê daqui a 3 anos. Eu te imagino em algumas coisas. Vamos ver você, o que você se imagina. Olha, daqui a 3 anos eu me vejo milionário, pessoal. É isso aí. Eu não esperava nada menos do que isso, Vitor. Com certeza. Então, assim, que bom que vai ficar gravado. Que eu vou deixar aí, a gente vai ver o que aconteceu. É isso aí. Eu não A vou gente vai te desistir. cobrar. Eu não vou desistir. E quem tiver comigo vai crescer junto. É isso aí. Vai pegar carona na minha pegada. Isso. Ó, fiquei muito feliz, hein? Qual recado você daria pro pessoal que está aqui na live? Então, o seu colega de trabalho queria saber de onde você estará aqui há 3 anos, né? Que recado você daria para quem quer começar no mercado de assessoria? Porque muita gente está assistindo a live e quer saber, né? Como é que eu começaria no mercado de assessoria? Que recado que você me daria, Vitor? Porque você começou de um momento seu da sua vida e hoje você está aqui, já faturou R$ 75 mil com assessoria de leilões de imóveis. Isso é um baita resultado. Muita gente não ganha isso no ano de salário, né? Então a gente sabe assim que para o mercado brasileiro é um baita resultado. Isso que o ano nem acabou e eu sei que você tem um monte de imóvel ali que você ainda está analisando, que você está vendo. Então, assim, ainda para fechamento de ano a gente vai poder bater, acho que com 150 mil aí dá para dobrar essa meta aí. Vamos lá, Vitor, que confio em você. E a gente consegue ter um resultado muito interessante. Mas qual recado você daria para quem quer começar no mercado de assessoria e está aqui na live, para a gente fechar com chave de ouro? Porque assim, você trouxe vários insights. Cara, a pergunta que na verdade, a gente vai terminar com uma pergunta aqui. Por que não você ser assessor também ou assessora? Por que não? O que que você tem a perder? Eu tenho certeza que perder não vai. Exatamente. Tenho certeza que perder não vai. Com certeza você vai conseguir ali até aprender a trabalhar com o seu conhecimento. Se você não tem dinheiro, você trabalha com o seu conhecimento. Se você tem dinheiro, você investe. O dinheiro acabou, você usa o seu conhecimento para os seus clientes. Então, é algo que eu acho que tem tudo para dar certo, né? Agora, já pensou, gente? Não sei quantas pessoas estão vendo aqui, mas já pensou? Todo mundo que eu conheço, todo mundo falar de leilão de imóveis, entra todo Maravilhoso. mundo. Fatura 3, entra todo mundo, porque às vezes, né, você tá num lugar, numa festa, todo mundo ali falando de futebol, falando disso, daquilo, aí você fica, leilão de imóvel, para. Ó, eu comecei para ir para academia, aí eu tô lá na academia e falo, nossa, quanto que é essa renda passiva aqui? Qual que é o metro quadrado? Não sei o quê. Eu falei, quanto que é o custo desses? Nossa, já pensou arrematar um galpão e você colocar um negócio lá e vender como negócio? Você fica assim, né? Então, eu acho que esse é o caminho, a ambiência. É uma coisa que eu aprendi que faz muito sentido. A gente tem que levar muito a sério essa palavra. É uma palavra muito real. A ambiência vai decidir para onde você vai ou para onde você não vai, né? Exatamente. Isso é muito legal, Vitor, isso que você está falando, né? Essa pergunta que você foi retórica para o pessoal, é exatamente isso, né? Por que não? O não a gente já tem. E o legal, assim, o Vitor é uma pessoa
que mostrou para vocês que ele não tinha conhecimento prévio. Muita gente tem esse medo, né? Uma dor de entrar no mercado de assessoria. Mas aqui você vai estar num ecossistema protegido, porque você vai estar na construção do seu conhecimento. A gente tem vários mentorados que são iniciantes, que eles não tinham conhecimento nenhum, nunca fizeram arrematações, como o Vitor fez de arrematação própria para ele, que ele começou com a casa própria dele, a moradia dele. Mas a gente conecta eles com pessoas arrematantes altamente experientes, altamente capacitados. E isso possibilita que, enquanto você está na construção do seu conhecimento, na construção da solidificação desse seu conhecimento, você já comece a ter resultados. É óbvio que tudo depende da gente, né, Vitor? Não adianta a gente falar assim, eu estou no melhor ecossistema. Se a gente não fizer a nossa parte, é óbvio que os resultados não vêm. A gente tem que fazer nosso esforço, fazer nossa parte, construção de conhecimento, e ir atrás das coisas acontecerem. E eu posso te garantir que quando a gente vai atrás, não tem nada que resista ao esforço. E o Vitor aqui é a prova viva disso, né? Ele é um cara super persistente. Acho que a esposa dele pode assinar aqui embaixo que eu tô falando. Eu, do pouco que eu conheço do Vitor, a gente se fala bastante, todos os dias aí a gente se fala. Mas do pouco que eu conheço o Vitor, eu sei o quanto que ele é persistente. Isso, de fato, assim, né? O esforço, você ter essa segurança, isso muda o jogo. E se você está num ecossistema que te possibilita isso, cercado de pessoas que pensam igual, que isso que o Vitor falou é verdade, né? Sempre que eu vou para algum churrasco, algum evento, amigo das antigas, aí as pessoas falam um monte de besteira e não sei o que. Eu falo, gente, eu nem sei o que vocês estão falando, quem é essa pessoa, eu nem sei quem que é. Aí quando vai falar de investimento, aí começa a falar, aí você fala, Marcela, fala de seus... Aí ninguém mais fala de outro assunto, fica só falando disso, aí todo mundo quer pôr dinheiro, todo mundo quer não sei o quê. Então, assim, é muito legal, porque, e eu falo para todo mundo, por que não começar? Né? Você pode começar contratando assessoria, mas você também pode se especializar e você arrematar e você escalar isso. Eu acho que isso é muito legal, porque é isso que o Vitor falou. Tem para todo mundo. Tem para investidor, tem para quem quer fazer sozinho, tem para assessor, para todo mundo que quer entrar. É um mercado muito pouco explorado, tá, gente? E pessoas capacitadas, que saibam fazer o processo inteiro. A gente vê muita gente se posicionando como assessor e ele só faz uma consultoria, na verdade. Ele não faz assessoria, né? Então, que é o que a gente prega, né? Assessoria bem completa, na qual a gente identifica oportunidades. A gente não é um planilhão de oportunidades que o investidor fala, eu quero essa. Não, a gente analisou a oportunidade e a gente fala, aqui tem dinheiro. Aqui a gente sabe que você vai ganhar dinheiro. Então, é diferente de muitas pessoas que se posicionam como assessores, que eles têm um planilhão lá, um banco de dados que o investidor fala, eu quero esse. Se tem viabilidade financeira ou não, o assessor não vai falar para ele. A gente não, a gente aqui trabalha, né, Vitor? É a operação como um todo, né? Então, a gente define para o investidor. Então, se você quer fazer essa transição de carreira, quer receber informações de qualidade, digita grupo aqui para receber informações exclusivas. Me segue no meu perfil aqui para vocês continuarem recebendo essas informações para trabalhar no mercado de assessoria, o Vitor também. E se precisar, tiver dúvidas, pode chamar a gente no direct, a gente ajuda vocês a esclarecer. Eu sempre ajudo os meus seguidores aqui, às vezes tem alguma dificuldade, alguma dor, não é só meus mentorados que eu ajudo, às vezes as pessoas têm dificuldade. Recentemente eu ajudei um investidor a conseguir, o filho dele deu um lance, olha isso. O filho dele deu um lance sem querer, ele estava com a página aberta, quando eu vi, o filho deu mais de 15 lances no mesmo lote, lance em cima de lance, e eu ajudei ele a cancelar lá com o leiloeiro. Então, assim, a gente está aqui, é isso, a gente está no mundo para se ajudar. E o que a gente puder fazer para ajudar as pessoas, o Vitor aqui é a prova disso, que isso muda o jogo, né, Vitor? Com certeza. É o que o Fernando Merle até fala, né? O desejo ardente. Tem que querer, né? E eu estou buscando cada vez mais ter essa mentalidade, que é a mentalidade de campeão, né? É isso aí. Muito obrigada, Vitor. Adorei falar com você. Você é sensacional, fala super bem. Trouxe aqui muito conhecimento para a galera. Acho que todo mundo gostou. Muito obrigada, viu? Ótima noite para todo mundo. Obrigada, Tchau, Vitor. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.